Olá, sejam todos muito bem-vindas e muito bem-vindos à nossa live do PPGLM. Esse ciclo de lives que nós temos promovido aqui no Instagram do programa de pós-graduação Lógica e Metafísica tem por objetivo possibilitar um espaço para a difusão de pesquisas no âmbito da filosofia. Eu me chamo Tiago Augusto, sou doutorando no programa e hoje a gente vai conversar com a Clara Savelli. A Clara, ela é graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem também graduação em Relações Internacionais pela PUC do Rio e atualmente ela está cursando o doutorado em Filosofia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E a gente quer falar um pouco com ela sobre o atual trabalho que ela tem, sobre essa relação entre literatura, ética e inteligência artificial. Ela também é uma escritora premiada, com diversos livros publicados para o público jovem adulto. E o livro mais recente dela se chama As Férias da Minha Vida, publicado pela editora Intrínseca. Agora a gente vai convidar a Clara para participar com a gente aqui. Vamos lá. Conosco vai ser um papo bem interessante. Vocês também podem participar com a gente, tá bom? Oi, Clara. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Você está me ouvindo bem? Tá todo Tô mundo ouvindo. ouvindo bem? Eu tô ouvindo Claro. bem. Então, Clara, olha, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá bom? É um prazer conhecê-la. Eu Imagina, o estava prazer é antes meu. falando aqui para a nossa audiência sobre a sua formação e que atualmente você é doutorando em filosofia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Falei também que você é uma escritora premiada, tem um livro agora recente, né, As Férias da Minha Vida, para o público jovem Eu, e adulto. eu ouvi essa apresentação, fiquei toda prosa aqui, falei, nossa, até parece que eu sou grande coisa. Claro, olha só, para começar a nossa conversa aqui, eu queria que você falasse um pouco justamente do seu trabalho com literatura e quais foram os caminhos que terminaram te levando para a filosofia. Beleza. É, meus caminhos foram tortuosos, né? Eu acho que ninguém vai parar na filosofia às vezes de primeira, né? A gente costuma ter um caminho, né, mais distante, ou mesmo que seja um caminho certeiro, a gente fica na dúvida e tenta sair várias vezes. E eu acho que é a mesma coisa com a literatura, assim. Eu sempre quis ser escritora, desde pequena, desde criança. Então, quando me perguntavam, né, o que eu queria ser quando crescesse, essa era a minha resposta, eu queria ser escritora. E aí os adultos falavam, e escritora, e o que mais que você vai ser? Porque você não pode ser só escritora. Só escritora não vai ser suficiente para você pagar seus boletos. E eu não entendia por quê, né? Mas eu fui crescendo e vendo que, apesar de ser muito frustrante, essas respostas faziam sentido dentro da sociedade que a gente vive. E continuam fazendo sentido, né? Infelizmente, a carreira artística, assim como a carreira docente, são muito desprestigiadas. E muito necessárias também na sociedade. Dito isso, no meu ano de vestibular, eu já continuava escrevendo, continuava publicando minhas histórias online. Eu escrevia, na época, um livro que hoje está até disponível na Amazon. Foi o primeiro livro que eu escrevi na vida inteiro, assim, começo, meio e fim. Ele está em e-book lá, se chama Mocassins e All Stars. Também é um romance adolescente, escrito por uma adolescente, que eu tinha 16 a 18 anos quando eu escrevi. E eu publicava ele no Orkut, né? Eu escrevia e publicava nas Bons comunidades do Orkut. tempos. Exatamente. E enquanto isso, estava prestando vestibular. Eu não fazia a menor ideia do que eu queria fazer, porque eu queria escrever. Porque escrever não era uma opção, né? Não tinha faculdade de escritora. Então, na época, meu ano de vestibular foi 2009, que foi o último ano não unificado, né? Foi o primeiro ano do novo Enem. Foi o último ano que as universidades ainda mantiveram, de certa forma, um exame de seleção para cada uma, né? Então, Uhum. na dúvida do que fazer, eu fui lá e coloquei um curso diferente em cada uma. Falei, vou colocar aqui o que eu acho que eu gosto e no que eu passar eu vou. Aquela pessoa É, super convicta, né?
Sim, a minha convicção era apenas de que eu não queria estar fazendo aquilo. Que eu queria estar escrevendo livros e vivendo de livros. Mas beleza, aí fui, acabei sendo aprovada em três, além de Direito e Relações Internacionais, eu fui aprovada em Turismo na Unirio. E aí comecei a fazer Relações Internacionais no primeiro semestre. E a UFRJ, como era época de greve, aquela coisinha que conhecemos bem, a lista de chamada saiu um tempo depois. Então eu só fiquei sabendo que eu entrei, assim, já estava no meio do período quase da PUC. Eu fiz PUC, né? Relações Internacionais na PUC e Direito na UFRJ. Aí eu passei para o segundo semestre, eu falei, não vou pedir para remanejar, que eu vejo, eu faço um semestre de RI, tranco, faço um semestre de Direito e vejo qual que eu gosto mais. Mas aí eu fiquei envolvida nos cursos, entendeu? E para piorar a situação, conheci o meu namorado, que na época não era meu namorado, agora é meu namorado, né? Que estava também esperando a resposta da UFRJ e tinha os planos de fazer as duas ao mesmo tempo. Uma coisa que eu nunca tinha nem pensado. E aí eu conheci ele, vi essa possibilidade, falei, de repente faço isso também. E aí foi isso que a gente fez. Eu fiz as duas faculdades ao mesmo tempo, estagiando no meio. E aí tentando levar a carreira de escritora meio assim, né? Escrevendo quando dava, participando de eventos, participando de feiras. E eu sempre quis e tentei puxar a literatura para dentro dos meus trabalhos, mesmo acadêmicos, né? Então, meu TCC em Relações Internacionais foi sobre usar literatura para o desenvolvimento, né? Era um projeto em Moçambique, teórico, obviamente. E a minha monografia em Direito foi sobre Direito e Literatura, fazendo uma análise da representação do Instituto da Justiça de Transição dentro de dois livros, O Leitor, que vocês devem conhecer pelo filme, e um livro nacional chamado K, Relatos de uma Busca, que é sobre a ditadura militar. Então, fiz essa mescla aí. E meu orientador, né, nessa época, da minha monografia em Direito, foi o Marcelo de Araújo, que dá aula lá na UFRJ em Filosofia do Direito, e também dá aula na UERJ, né? Tanto na graduação quanto na pós. E aí foi super legal, porque foi difícil a encontrar alguém para me orientar, como vocês devem imaginar, assim, porque era uma coisa muito fora do padrão de direito, né? Não era muito, sei lá, análise do código, análise de não sei o quê. Era uma coisa mais abstrata e, tipo, representação da literatura. Então, só o Marcelo mesmo para aceitar ser meu orientador. E aí, me formei, tirei nota máxima na monografia, fui indicada a prêmio, etc, etc, e fui trabalhar. Entrei numa empresa de engenharia, nada a ver, no meio da Lava Jato, um caos completo, sim. Eu gosto de contar isso, porque você vê quão tortuoso foi, né? E aí me desiludi, falei, cara, não é nada disso que eu quero. Eu sempre soube que não era isso que eu queria, trabalhar com isso. Eu quero escrever livros, eu gosto de estudar, eu gosto de pesquisar. Aí pedi demissão. Fiquei 8 meses lá, fiz uma meia, né? Juntei um dinheiro e falei, vou pedir demissão e vou tentar outro caminho. E aí mandei um e-mail pro Marcelo, falando, Marcelo, pedi demissão e não tô querendo isso, tô pensando em fazer mestrado, o que que você acha e tal. Ele falou, acho ótimo. Eu, inclusive, passei pelo mesmo, né? Também me desliguei de trabalhos formais para seguir carreira acadêmica. E é uma escolha difícil, mas se você acha que vai gostar, melhor tentar esse frustrado, que nem tentar e já tá frustrada, né? Aí eu falei, então tá. Aí eu prestei a prova do. Foi assim. Foi tipo, falei com o meu orientador, tô pensando em fazer mestrado. Ele falou, bora, faz aí. A prova vai abrir tal dia, olha aqui o edital. E aí eu fiz tanto para a FRJ quanto para a UERJ, por conta dele, né? Assim, eu nunca tinha mapeado a possibilidade de fazer mestrado em filosofia, mas caminhando dentro era possível, né? Dentro do que eu pretendia estudar, seguir por lá. Aí eu falei, já que eu já tenho contato lá, já tenho um orientador que é possível, né? Que já teria interesse em me orientar, vou tentar. E aí acabei aprovada, não foi aprovada na FRJ, foi aprovada na UERJ, e ainda ganhei bolsa. Eu falei, é tudo que eu quero na minha vida, obrigada, meu Deus. E obrigada, CAPES, incentivem a CAPES, incentivem o CNPq, Com abaixo o certeza. sucateamento das nossas instituições. Mas foi muito bom, assim, vocês não sabem a diferença que faz, né? A gente ter um apoio, assim, de saber que as contas vão ser pagas, de poder estudar e se dedicar com calma. E além disso, né, durante esse período do mestrado, que são 2 anos,
Eu fiquei fazendo a minha pesquisa, escrevendo dissertação, participando das matérias, enfim, mas também tive mais tempo para escrever do que eu tinha, por exemplo, numa jornada de trabalho de 8 a 12 horas por dia, que era o que eu fazia no meu trabalho antigo. Claro, faz toda a diferença, né? Ter uma Toda. bolsa, poder se dedicar exclusivamente à pesquisa. E aí esse percurso, então, te trouxe até aqui, até a filosofia. Sim, uma vez que eu entrei na filosofia, eu meio que não quis mais sair também, né? Eu terminei o meu mestrado, aí falei, vou prestar para o doutorado, né? Já tô aqui Já tô aqui mesmo. mesmo. Exato, já trilhei esse caminho, vou tentar continuar. E ainda tinha coisa para pesquisar, né? Minha dissertação foi sobre a reação humana à ficção, é, como a ficção afeta a gente, né? E aí, tanto em questão de Uhum. sentimento, mas o recorte especial era nossos sentimentos éticos, assim, né? Quanto da gente é afetado pelo que a gente consome em vídeos, em filmes, em literatura, quanto aquilo ajuda a formar o nosso arcabouço ético e quanto o nosso próprio arcabouço ético é o que nos leva a reagir àquilo. É, então ainda tinha muita coisa que eu queria aprofundar, assim, que eu acho que fazia sentido. E aí eu vim para o doutorado. E aí mudei um pouco o tema da pesquisa, mas não tanto, né? Ainda está aí incorporado muito em ser humano, né? Em reação, em ética, enfim. Relação com a máquina também. Eu queria falar, inclusive, Exatamente. sobre isso, porque a gente sabe dos avanços de tecnologias como inteligência artificial, e a gente sabe que, às vezes, elas não chegam imediatamente na base, elas não são sentidas logo ali na ponta da sociedade. No entanto, elas já são absolutamente promissoras e desenvolvidas em vários campos. Daí, eu quero falar com você, Clara, mais sobre essa relação entre literatura, que é o seu campo, e essa relação da literatura com as inteligências artificiais. Fala um pouco para a gente como é que está essa relação hoje. Tá bem louca. É, é bem esse o meu recorte mesmo, assim, é a utilização de inteligências artificiais para produção literária, né, para produção de textos literários, basicamente livros, contos, enfim. E a gente já tem isso acontecendo. Como você falou, demora muito para chegar na nossa camada de vida normal, assim, né? E isso não é nem só as informações sobre esse segmento da inteligência artificial, como um todo. Ela está muito avançada em muitos aspectos. A gente usa muito em medicina, a gente usa muito, até em direito, tem já, né, algoritmos e códigos que facilitam a nossa vida de acompanhamento de processo, etc. E a gente está com ela na nossa rotina, né? A gente tem a Alexa, tem o Google lá, que fica falando no meu celular. No celular toda hora fala coisas que eu não perguntei para ele. Tipo, quando eu saía de casa e ia para o UERJ, mais ou menos no mesmo horário todo dia, ele me mandava notificação, está na hora de você sair para o seu trabalho. Ele achava que eu trabalhava lá. O trânsito é de 15 minutos. E eu ficava, eu não perguntei. Como você Uhum. sabe isso, sabe? Então, essas pequenas coisas que a gente vê como já está muito infiltrado assim, no nosso dia a dia, a gente nem percebe. Mas voltando à literatura, tem duas coisas assim que têm correlação, que estão muito desenvolvidas. A primeira são as máquinas que sabem ler, assim, e elas, para saber escrever, elas precisam saber ler também. Eu vou falar um pouco mais disso daqui a pouco. Mas as que Uhum. sabem ler, elas conseguem fazer um mapeamento de várias coisas. Inclusive, existem pesquisas, tem até um livro, acho que é O Segredo do Best-Seller em português, que faz uma análise de obras que foram best-sellers, tipo Crepúsculo, que está aqui atrás de mim, 50 Tons de Uhum. Cinza, e os livros do Dan Brown, por exemplo. E por algum Uhum. motivo, eles têm um gráfico em curvas muito parecido entre eles, de plot, né, de estrutura narrativa. Aham. Então, elas começam a tentar, os pesquisadores que fizeram, né, essa análise, começam a tentar entender se existe um código best-seller, né, se existe uma curva perfeita. Então, imagina que as editoras hoje receberiam originais e aí jogariam nesse sistema e veriam um gráfico, esse aqui é best-seller, esse aqui não é, esse aqui tem Ah, potencial, esse aqui não tem. Sabe? É uma coisa muito, muito esquisita pra gente que é leitor ou que é escritor, né? uhum. Tipo, como pode? E é muito curioso, né? Entender como obras tão diferentes podem ter um gráfico parecido, assim. É muito esquisito.
E do outro lado, em acompanhamento, tem as máquinas que escrevem de fato. E aí, hoje a gente tem uso muito frequente até de máquinas que escrevem, não necessariamente para literatura, né? A gente tem máquinas que escrevem textos jornalísticos, artigos acadêmicos, que fazem levantamento até de temas de artigos acadêmicos também. É, e isso é muito complicado, fazendo outro recorte rápido, que é, por exemplo, a quantidade de texto que é produzido em pouco tempo aumentou muito, né? Um ser humano produz muito menos do que uma máquina. E isso, por exemplo, dá um gatilho de possibilidade de geração de fake news em massa. Tá pronto ali, você imputa ali o que você quer, o texto sai quase perfeito. Uhum. Então, assim, é um negócio temeroso e também é uma coisa que precisa ser trabalhada e estudada aí para o futuro. E dentro da literatura, o mesmo, assim, a gente já tem algoritmos que são capazes de escrever textos completos, de contos e livros também. No Japão, recentemente, acho que faz uns 2 anos, assim, uma máquina foi finalista de um prêmio literário, sem que Uau. ninguém soubesse que tinha sido escrito por códigos. E, ironicamente, o nome do livro era O Dia que um Computador Escreveu um Livro, alguma coisa assim. E era narrado pelo Uau. computador, né? Assim, Aham. tipo, então, muito, muito curioso. E foi finalista, e aí depois contaram, né? Na verdade, quem escreveu foi o algoritmo tal. E aí todo mundo ficou tipo, meu Deus, a que ponto chegamos? O que isso significa, né, para a produção literária? E o que isso significa para o futuro das premiações? E isso tem muitas implicações, né? Por exemplo, dentro do próprio direito, em questões de Uhum. autoria. Quem é o autor disso? É a pessoa que fez o código? É o código? É o programador? É a pessoa que revisou? É quem assinou o livro? É quem? Sabe? Não Não existe há ainda uma respostas resposta. para isso ainda, claro. Exatamente, não existe uma resposta ainda. Mas vai ter que ter, porque isso vai acabar acontecendo com mais frequência, sabe? E é isso que me interessa estudar e é isso que me ah, inquieta, digamos assim, né? Saber que isso já está acontecendo, que isso tem muito potencial para se desenvolver e crescer cada vez mais. Eu não acho, às vezes as pessoas me perguntam, você acha que o escritor vai acabar e tal? Não enquanto eu estiver viva, eu não sei se né, no futuro distante isso pode acontecer, mas não acho que isso vai acontecer para ontem. Mas o que eu acho que pode acontecer e já vem acontecendo é que escritores usem em paralelo, né? Então tem um escritor que tem até um livro publicado aqui no Brasil, esqueci o nome dele, mas ele tá, o próximo livro que ele está escrevendo agora, ele é americano, está sendo feito com inteligência artificial, então ele está meio que editando o que a máquina escreve, sabe? Através de um primeiro input dele, né? Então, vamos ver quando o livro ficar pronto o que vai sair. Ele é um escritor super comercial, assim. Então, acho que vai ser legal, porque a gente já tem algumas produções, assim, no mercado, muitas mais tecnológicas, até, tipo TCC, essas coisas assim. Mas também tem livros não tão editados, livros que são de, tipo, autopublicação, que a pessoa faz e bota na Amazon, por exemplo, né? E já é interessante, de qualquer maneira. Mas esse vindo de um escritor comercial, né, publicado por uma grande editora, etc, 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 talvez seja uma análise bem interessante de ser feita. A gente na filosofia tem discutido mais sobre inteligência artificial. Aqui mesmo no PPGLM a gente tem um grupo que é o Fiat, né? Que é um grupo de pesquisa em filosofia e inteligência artificial. A gente está entendendo que as inteligências artificiais, a epistemologia, as questões éticas, são também trabalho para a gente, para nós filósofos. E nesse sentido, a tua pesquisa é muito interessante. E eu queria aproveitar esse gancho para falar sobre as questões e as implicações éticas do uso de inteligências artificiais. A gente tem falado muito das questões políticas, né, de fake news, e agora nós estamos chamando a atenção aqui para o uso dessas máquinas para atividades que antes eram atividades associadas à subjetividade humana, né, a compartilhamento de ideias, de valores. Como pensar agora, então, o uso de máquinas e como relacionar essas máquinas com a nossa consciência, a nossa subjetividade? Eu queria que você falasse um pouco sobre as implicações éticas no uso de inteligências artificiais. Olha, isso é
né? Assim, a gente fica louco de pensar, né? É. A cabeça dá uma explodida, assim. Mas, ah, como eu disse, né? Tá tudo muito no início, assim, para análise, então é difícil saber qual é o ponto que isso vai, até onde essa história vai, mas pelo andar da carruagem vai longe, sabe? É, eu acho que o que você falou é super isso, assim, são atividades que eram, tipo, inerentes do ser humano, né? Uma coisa muito nossa, muito Uhum. pessoal, muito Uhum. subjetiva, e aí até a parte, o início, né, da minha tese, a princípio, né, tô rascunhando ainda, mas vai partir disso, né, do que é literatura e como ela está correlacionada com a nossa existência, e se é realmente uma atividade humana ou se ela poderia ser copiada, né, nesse sentido, por uma inteligência artificial, por um algoritmo, por uma máquina. Eu não acho que os filósofos que a gente estuda, né, assim, que vão ser base dessa parte da tese, um dia pensariam que isso seria possível, né? Assim, imagina, você vira lá para Deleuze e fala, cara, você acredita que daqui a uns anos vai rolar um negócio muito louco e umas máquinas vão escrever livros? Ele vai falar, quê? É, Antes era ficção científica, né, Clara? Agora é realidade. exatamente, e está cada vez mais se tornando realidade, cada vez mais próximo da nossa existência na base, assim, né? Não é mais uma coisa de tipo, só laboratórios muito tops e tal. E até isso é uma questão importante, que assim, eu quero ainda, né? Tô na busca de olhar um pouco o código, ainda que eu não entenda, né? Eu pedia, talvez, por exemplo, umas simulações e tal. E os Legal. pesquisadores, sim, eu acho que vai contribuir super. Mas os pesquisadores mais sérios, né, digamos assim, da área, eles não disponibilizam código para todo mundo. Você tem que provar que você é um pesquisador, que você está Uhum. interessado em entender por isso, isso e isso. Justamente porque é um negócio que pode sair de controle muito rápido, né? Sim. Que pode escalar de uma forma muito indesejada. Mas, então, partindo disso, a pesquisa, a ideia é partir disso, tem partir de uma ideia do que é literatura e se é algo realmente nosso, se é algo copiável. E meio que a gente já tem provas de que é algo copiável, né? Assim, esse prêmio literário, por exemplo, tipo, o que você tem? Como você pode refutar isso, sabe? Ninguém sabia que era um robô, foi para ser finalista, todo mundo ficou tocado, emocionado com a história, enfim. É, não sei, assim, como escritora, eu sempre tendo a pensar que sempre tem um pouquinho de humano, talvez não seja a mesma coisa, mas como eu não li esse livro finalista para estar em japonês, eu não tenho como saber como eu me sinto também, né? E as questões, as implicações éticas, elas são diversas, assim. Em primeiro lugar, a gente tem que pensar que essas máquinas, esses algoritmos, eles funcionam através de um banco de dados, né? Você imputa uma série de livros, né? Uma série de conteúdos que você quer que eles utilizem como fonte porque porque ele vai produzir. E aí o que eu fico pensando aí é uma questão que eu preciso conversar com os pesquisadores também, que é o que você imputa no código varia o resultado final, né? Então, se eu quero produzir uma ficção científica, ou uma comédia romântica, ou um drama, enfim. E também de acordo com o que você vai colocar no banco de dados que vai puxar. E aí meu ponto se a gente fizer uma seleção, por exemplo, só de livros que a gente considera antiéticos, assim, livros que têm um viés esquisito, que tem um negócio assim que você fala, Uhum. será que vai sair sempre um livro do mesmo gênero, do mesmo teor, ou não? E do outro lado também, se a gente colocar assim, a Bíblia, sei lá, algumas coisas que são muito éticas dentro do nosso padrão, será que vai sair um livro do mesmo padrão? E se a gente misturar, se colocar um pouquinho de cada coisa, o que vai sair? Sabe? O que me preocupa também, dentro ainda dessa discussão sobre as consequências éticas, se for fácil, assim, né? Digamos que isso daqui a alguns anos popularize, que as pessoas tenham mais acesso, etc. Já tem gente botando livros desse gênero na Amazon como autopublicados, né? E a Amazon, ela não faz muito uma análise, ela no máximo vê se tem algum outro conteúdo parecido com aquele, por uma questão de direitos e tal, mas ela não faz uma análise do conteúdo, ela depende mais da denúncia dos usuários, se for algum conteúdo, bom, que não deveria estar ali, né? Que Uhum. seja antiético de fato. Se isso se populariza, as pessoas começam a fazer uploads assim,
pode ser que isso saia com total descontrole, sabe? Que a gente tenha uma quantidade de livros é, de conteúdo não apropriado ou não desejado, melhor dizendo, muito maior do que a de produção comum, como a gente conhece, né? E se isso acontecer, quem é que vai regular isso, sabe? É uma linha tênue entre ter alguém de olho e ser uma censura à produção, sabe? Então, isso é muito complexo, assim. Eu sei que parece que tá, é uma coisa que vai acontecer daqui a muito tempo, mas eu não sei se vai ser daqui a muito tempo. Minhas sensações são que não, vai ser em breve, assim. Tanto que é uma coisa que no Brasil ainda está engatinhando um pouco. Mas lá fora já é muito, 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 muito estudada e já está acontecendo muito, assim. Se você der um Google aí, tipo, livro em inglês, né? Livros de chute por inteligência artificial na Amazon, você vai achar um monte de livro que a pessoa fala, esse aqui eu escrevi com a ajuda do algoritmo tal. E um outro ponto que eu acho que depois vocês podem fazer essa busca também, que é bem legal, tem um artigo do The Guardian, que depois foi traduzido até para o Brasil, para o português, que eles pediram para o robô lá, para o GTR3 lá deles, escrever um texto dissertativo argumentativo sobre se os robôs iam dominar os seres humanos, assim, conquistar os seres humanos. E aí o algoritmo escreveu não um, não dois, não três, mas 8 versões diferentes. E eles editaram, né? Os jornalistas pegaram, editaram e publicaram. E é muito curioso, porque parece muito um texto de ficção científica, assim, os parágrafos, né? Ele fala, eu não tenho intenção de destruir a raça humana, se me pedissem para fazer isso, eu não faria e tal. E segue, assim, por vários parágrafos. E os editores falaram que foi mais fácil editar o texto dele do que de editar um texto de ser humano. Então, assim, tenso também, né? Complicado, assim, o que a gente se preocupa também dentro desse recorte da ética é até que ponto as coisas vão, né? Assim, e na mão de quem elas estão, né? E como a gente pode controlar isso sem cair para um autoritarismo, que é bem difícil, né? Assim, não tem um caminho das pedras para seguir, assim, especialmente porque é um negócio muito novo. Novo e que demanda que nós tenhamos políticas públicas para pensar sobre isso, né? Que o direito também possa pensar sobre isso e que nós, na filosofia, temos que lidar com a questão das inteligências artificiais. E para finalizar, Clara, eu queria que você falasse um pouco, então, dos objetivos que você pretende alcançar com a sua pesquisa, né? Uma pesquisa de filosofia sobre literatura, ética, inteligência artificial. Fala pra gente, assim, se você já tem um horizonte, aonde você quer chegar e como você quer contribuir com esse debate, que é um debate atual e necessário sobre ética, literatura e inteligência artificial. Eu acho que meu primeiro objetivo é tentar popularizar isso, sabe? Trazer isso para mais gente. Então, essa conversa que a gente já está tendo aqui, eu acho ótimo, assim. Teve a rodada da pós também da UERJ, que eu também me apresentei. Eu acho que quanto mais gente tiver por dentro, melhor. Mais gente ciente do que pode vir a acontecer, do quais são as implicações disso, enfim. Então, minha ideia é sempre essa, assim, tentar ao máximo divulgar, né, promulgar a palavra do meu trabalho, mas não porque é meu trabalho, mas porque eu acredito que é realmente um tema que precisa ser conversado e debatido em todos os níveis. E assim, não dá para dizer 100%, né, o que eu quero, né, tipo, eu quero no resultado, eu quero isso, porque senão é totalmente enviesada, mas eu quero entender, assim, melhor quais são as implicações, né, que esse tipo de produção pode gerar na nossa vida, na nossa sociedade, assim, especialmente relacionado ao nosso arcabouço ético, assim, né, o quanto isso pode nos afetar e quanto a gente pode afetar isso também, né? Como a gente pode reagir a isso. E é difícil, é bem difícil, assim, especialmente desafiador, considerando que nós não somos da área de tecnologia, então tem todo um degrau, assim, tecnológico para subir, né, de entender os conceitos, entender como funciona, entender o que está em jogo, o que imputa, o que sai, quem mexe, sabe? Mas isso precisa ser estudado também pela gente, então acho que esse
é o meu maior desafio no momento, assim, incorporar um pouco esse lado tecnológico que eu não tenho muito, eu sou uma pessoa muito de humanas, né? Mas que faz todo sentido para pesquisa e precisa ser levantado. É claro que eu não vou apresentar de forma tecnológica, né, os resultados, até porque nem eu ia entender, que dirá quem está lendo, mas tentar explicar de uma forma fácil, né, e acessível, porque não é fácil, não é acessível. Parece que as discussões são muito no topo, assim, né? Assim, é difícil Uhum. você chegar na nata da nata, digamos assim. Você vai lendo pesquisas de pessoas que fizeram pesquisas em cima de outras pesquisas e chegar no código-fonte, assim, é complicado. Mas acho que essas são meus objetivos principais, é tipo, tentar ao máximo divulgar isso pelo Brasil especialmente, porque a gente está muito para trás ainda. É, em segundo lugar, tentar entender o que pode acontecer, né? Quais são os cenários que a gente pode vir a enfrentar com essa tomada, digamos assim, do mercado literário pelos livros escritos por algoritmos. E olha, eu acho que não vai demorar até chegar um livro assim aqui. Por exemplo, esse autor que eu falei, ele é publicado no Brasil, né? Ele tem uma casa editorial aqui, então pode ser que o livro novo dele, escrito por inteligência artificial, venha traduzido para Chega cá. aqui. Exato. E daqui a pouco também vai ter algum autor brasileiro fazendo isso, sabe? Assim, com maior visibilidade, digamos. Então, eu acho que a gente tem que ficar atento aí para as novidades. Acho que as novidades vão vir rápido. É verdade. Nossa, em 10 anos, olha o quanto que a gente já caminhou, né? E os próximos 10, a gente não sabe onde vai chegar. Exatamente. Claro. Exatamente. Não, eu queria agradecer pela oportunidade da gente conversar com você sobre esse assunto, que é extremamente necessário e atual, conhecer um pouco do seu trabalho, e eu fiquei curioso, vou ler seus livros também. Pode ler. Eu juro que eu escrevi sozinha. Não tive ajuda de algoritmo nenhum ainda. Eu que agradeço, assim, como eu falei, eu acho que é uma grande oportunidade a gente conversar. Eu acho que esse tipo de papo também edifica muito meu trabalho e, enfim, entender melhor o que as pessoas estão pensando e o que elas estão Uhum. esperando. Então, queria agradecer a todo mundo que apareceu por aqui, que assistiu um pouquinho. Queria agradecer muito o convite. Fiquei muito feliz, inclusive, quando recebi. É sempre, como eu falei, na carreira acadêmica, assim como a literária, ela não é muito valorizada. Então, quando vem um convite assim, a gente fica até com um quentinho no coração. Tipo, poxa, que bom. Ah, que legal, que legal. Minha querida, muito obrigado, tá? E para vocês que assistiram, querem compartilhar com os amigos, quero lembrar que a nossa conversa de hoje vai ficar salva aqui no IGTV do PPGLM, tá bom? Então, Perfeito. obrigado, querida. Tchau, todo Obrigada. mundo. Valeu. Tchau, gente. Obrigada, obrigada.